Queridos, boa noite a todos. Boa noite para quem não falou boa noite também. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos nós. Que seja uma semana inédita. Você crê nisso? Que Deus, no nome de Jesus, pela unção do Espírito, pode visitar esse lugar hoje à noite como nunca visitou. Deus já fez muitas coisas aqui, mas eu sei que Ele ainda tem muito mais para fazer. Eu caminho na esperança de que um dia Deus vai lamber esse lugar com fogo santo. Que nós vamos sair daqui quicando com uma experiência fantástica. Mas que Ele fará alguma coisa agora à noite, isso é certo. Porque Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Não para assistir, mas Ele já está operando. Que coisa linda, queridos, a igreja de Deus. Eu fico emocionado de ver num feriado prolongado. Nós temos lá embaixo um culto com a turma de 9 a 13 anos, que com certeza sempre o salão está cheio da moçada do Start. E se tem alguém aqui de 9 a 13 anos, algum rapaz, alguma moça, pede aí a quem estiver com você e o nosso pessoal encaminha para esse culto. Está acontecendo outro culto aqui no prédio. Além disso, o departamento infantil, com a turma de 0 a 8 anos, também estão reunidos em vários projetos aqui, agora à noite. E nesse feriado prolongado, tem gente até na Galeria Nova. Tem que repetir. Ainda não está pronto não, mas já está quase cheinha a Galeria Nova. E para quem é novo aqui, o pastor Rogério pediu para levantar a mão, quem está aqui pela primeira vez, eu vou lembrar vocês, até alguns meses atrás, eram só 3 filas de cadeira aqui, 3 filas. Dá uma olhada para trás agora, quem está nas 3 filas, olha até onde está indo já o auditório. Glórias a Deus. E assim como Deus tem feito na história da igreja, o pastor Rogério falou que tabela assim, é um efeito dominó. Deus faz aqui, Deus faz na sua casa, Deus faz na história através da igreja. E eu quero ler um texto da Bíblia com os irmãos. Eu quero ler um capítulo, como todos os capítulos que provam que Deus pode mudar o rumo, o destino. Eu não gosto muito dessa palavra destino, mas a sorte também não é uma palavra assim que soa muito bem no meio cristão, a sorte. Mas Deus pode mudar a minha e a sua vida no nome de Jesus. Eu quero ler mais um texto que prova isso. E enquanto nós estivermos lendo esse texto na Bíblia, você presta atenção no que vai aparecer na tela, ou que você vai ler aí na sua Bíblia, nas palavras. Porque de repente eu não vou parar numa palavra que vai chamar a sua atenção, mas aquela palavra vai atrair você, e Deus vai comunicar com você. Então assim, a palavra de Deus, ela é farta, é rica, é abundante. Então, além do que eu vou falar, é claro que há milhões de mistérios que Deus quer revelar de uma forma individual para cada um. Vamos ver Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler esse capítulo a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso direito, do verso 1.
Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1. Podemos ler juntos? Toda vez que o texto aparecer e nós formos ler, faz um esforço assim para ler junto, está na tela, tem aí na sua Bíblia. Começa o texto dizendo: o livro de Apocalipse foi escrito por João, quando ele foi exilado na ilha de Patmos, preso por ser de Jesus, e ele então viu coisas tremendas. Deus revelou coisas para ele fantásticas sobre o caminhar da história. No capítulo 5, ele começa dizendo assim, vamos juntos: vi então à direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. Vou começar pelo vi. O texto começa dizendo, João falando, eu vi. Eu vi. E esse verbo vai aparecer 5 vezes no texto. João insiste em dizer, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Quando ele está dizendo que eu vi, para mim e para você, ele está dizendo assim, eu estou te contando o que eu vi, porque eu quero que você veja o que eu vi. Está entendendo? Ele disse, eu vi, e estou te contando o que eu vi, porque eu quero que você veja também. A mesma coisa. Então que Deus nos abençoe, para que nós possamos ver o que João viu. Eu vi. E nós possamos sair daqui hoje à noite dizendo, eu vi. Eu vi o quê? Ele diz assim, eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem que assenta no trono, no alto e sublime trono? O único e verdadeiro Deus, soberano Rei da terra. Ele está dizendo, eu vi na mão direita de Deus. Como é que ele viu isso? Eu não sei como é que foi essa questão da mão. Eu sei que ele diz assim, eu vi na mão direita. O livro de Apocalipse é cheio de figuras de linguagem, é cheio de metáforas. Mas ele está dizendo o seguinte, traduzindo isso para uma linguagem mais nossa, né, de uma forma muito direta. Ele está dizendo assim, eu vi na mão de Deus, aquele que está sentado no trono, que reina com poder absoluto, acima de todos os reis da terra, acima de todo o poder do universo. Não tem Senado, não tem Assembleia Federal, não tem autoridade, não tem no mundo alguém que possa sentar nesse trono, só Ele. E eu vi na mão dele um livro escrito por dentro e por fora. Essa figura do livro tem a ver com a história. Esse livro está escrito por dentro e por fora. Tem a história mais íntima, mais velada, e a história revelada. Aquilo que vemos, aquilo que acontece, aquilo que nós experimentamos. Agora ele é escrito por dentro, é aquilo que nós não entendemos. É aquilo que nós não sabemos por quê. Mas está nas mãos de Deus a história da humanidade. Um livro escrito por dentro, o que a gente não sabe e o que está acontecendo escrito por fora. E ele diz, de todo esse livro, porque naquela época, queridos, né, Gutenberg não tinha inventado a imprensa. Deixa eu te lembrar que os livros eram rolos de pergaminho, de pele de animais. Então os livros eram enrolados. E ele viu esse livro selado com 7 selos. O livro todo selado, colado, trancado, como se tivesse um cadeado, né? Então não se podia abrir a história. Se o livro tem a ver com a história,
Se o livro tem a ver com os acontecimentos, esse livro estava lacrado. Esse livro estava com a história, de certa forma, definida. Ia ser desse jeito. Ele disse: eu vi na mão direita daquele que se assenta no trono um livro, a história. Não só a história da humanidade de forma geral, porque a Bíblia não trata da história de forma geral. A Bíblia é para mim e para você. A Bíblia trata de forma individual e pessoal também. Então ele está dizendo: eu vi a sua história, a minha história, nas mãos do Rei de toda a terra. Só que essa história estava lacrada, selada. Uma palavra que entrou no dicionário há não muito tempo, mas de forma imexível. Ministro Rogério Magre, que parece o nome dele, que criou esse neologismo. Uma história imexível, não tinha como ser alterada. Ele disse: estava de todos, sei lá, 7. 7 é mais do que um número, é uma forma completa, é a representação daquilo que está feito. Então, com 7 selos, quer dizer, 7 quer dizer completo. Então, ele está todo lacrado, esse livro. Verso 2, diz assim, verso 2: vi, ó, que ele repete, eu vi, eu quero que você veja. Você lembra que eu falei que ele viu, ele diz: eu vi também, e eu quero que você veja, um anjo forte que proclamava em grande voz. João estava tendo uma visão espiritual, e ele vê no alto e sublime trono o Deus de toda a terra segurando a história na mão, a minha história, a sua história, a história da humanidade. Mas essa história estava lacrada, definida. Essa história estava selada por completo. E ele, nessa visão que ele tem, nessa visão que Deus manda que ele escreva, mesmo não tendo sido uma experiência literal, mas era uma visão, Deus manda ele escrever o que ele viu. E ele disse: eu vi um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é digno de intervir, de chegar perto do Rei da glória e pegar esse livro e alterar a história, e arrancar esses selos, e abrir e mexer com o conteúdo dessa história? Quem é digno? Verso 3 diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nessa visão, João percebe que a forma com que o rei segurava o livro, e a majestade, a glória, a grandeza, isso provocava uma distância tamanha de qualquer força ou poder para alterar a minha e a sua história, a história da humanidade. Ele disse: não vi no céu. Não sei se na visão dele ele olhou para Abraão, Moisés, se ele olhou para Esther, para Isaías, Jeremias, não sei se ele olhou para alguém, mas ele disse: eu não vi no céu, das pessoas que partiram para a eternidade, eu não vi ninguém que tinha autoridade, não tinha um anjo que podia combater esse outro anjo, ou responder esse outro anjo que fez a pergunta: quem é que pode alterar a história? Quem é que pode abrir o livro? Quem é que pode mexer nesse livro? Ninguém no céu. Mas também não há uma pessoa na terra, nem Buda, nem Gandhi,
nem Maomé. No céu não tinha ninguém, nem os apóstolos, São Pedro, São João, com todo respeito. Deus abençoe você que nos acompanha pelo YouTube. Mas vou dizer com respeito, mas não posso esconder a verdade. Nem Maria. Está na Bíblia. Não tinha uma pessoa no céu. Não posso deixar aí te enganar. Nem a Penha. Não tinha ninguém no céu que podia alterar a história. E ele olha para a terra. E passaram muitas pessoas boas na terra. E que falaram coisas bonitas. Madre Teresa de Calcutá. João Calvino. Armínio. João Hus. Grandes reformadores. Lutero. O nosso aqui, que ainda está vivo, mas o que já morreu. Martinho Lutero. Ninguém podia alterar a história. Nem debaixo da terra. Mas debaixo da terra? É. Essa metáfora se aplica aos demônios, às forças espirituais do mal. Ele disse: eu não vi no céu, eu não vi na terra, e eu não vi debaixo da terra. Não há um demônio, não há um espírito mau. Quando usa essa expressão, se refere ao que vem de baixo. É por isso que se tornou até um adágio popular: o que vem de baixo não me atinge. Mas João está dizendo: eu não vi por debaixo alguém que tinha tamanha força para poder pegar o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4. Olha só o que acontece no verso 4. Ele está descrevendo a visão. Ele diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quando eu percebi que a história não ia ser alterada, quando eu percebi que havia uma sina, havia um roteiro, que havia um programa, e que eu nasci assim, e teria que viver assim, e morrer assim, e ser condenado assim. Que ninguém podia alterar isso. Ele disse: eu entrei num desespero. Eu chorava, mas não chorava. Eu chorava muito, disse João. Ele está tendo uma visão, e nessa visão ele entra num desespero. Ele disse: minha semana vai ser igual às outras que passou. Mês de abril acaba essa semana, começa o mês de maio na outra, vai ser igual o mês de maio do ano passado, do ano retrasado, porque ninguém vai mudar essa história. Essa história, a minha história, a história da humanidade vai ser assim até o fim. Porque ninguém foi achado no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não foi achado ninguém que pode mexer nisso, que pode intervir nisso, que pode mudar isso. E eu entrei num desespero tamanho. E talvez, querido, querida, você veio aqui hoje à noite porque você está vendo até aí a sua história de forma inalterável. Talvez você veja aqui hoje à noite porque você tem vivido essa síndrome, esse desespero, essa situação, mesmo momento de João na história. Eu chorava muito, eu tenho chorado muito, porque eu acho que não vai mudar, não vai mudar. Meu destino é esse, é um karma. Disse João: eu chorava muito.
não precisa levantar a mão. Mas entre tantos que estão aqui agora à noite, eu não preciso ser profeta para dizer que alguns talvez vieram para cá, ou vieram para cá, não talvez, mas justamente vivendo esse versículo 4, como muitas vezes eu vivi, e eu não sou hipócrita para me colocar aqui dizendo que eu não experimentei muitas vezes uma situação dessa. E eu chorava muito. Porque a situação parecia inalterável. Versículo 5. Santo, bendito, maravilhoso Evangelho, que sempre permeia, que sempre aparece nos textos bíblicos, em cada capítulo, em cada história, em cada situação da Bíblia. Santo Evangelho, as boas novas da salvação. Eu vi um rolo na mão do rei, selado. E nesse rolo continha a história por dentro e por fora, o que é oculto e o que é revelado. Eu vi que ninguém podia abrir, alterar, mexer nesse livro. Quando chega no verso 5, ele diz: todavia, mas, porém, todavia, contudo, um dos anciãos me disse, ele viu alguém nessa sua visão: não chores, acabou seu desespero, não chores mais, enxuga as lágrimas. Ele ouviu alguém dizendo para ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, eis que o leão da tribo de Judá, versículo 5, ele disse: eis que o leão da tribo de Judá. Leão sempre é uma metáfora da força, da autoridade, da grandeza, da tribo de Judá, porque desde o início Deus fez uma promessa de que levantaria um Salvador, um Redentor, alguém que viria para esmagar a cabeça da serpente. E as profecias apontavam para a linhagem de Judá, de Israel, de Abraão. Então o leão da tribo de Judá é o Salvador original, o verdadeiro, porque é da linhagem de Judá. Eis que eu vi o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Isso é o verdadeiro herdeiro daquele que está sentado no trono. A raiz de Davi. Ele venceu. Depois que foi pregado no madeiro, depois que foi humilhado, cuspido, zombado, rejeitado, traído, ele venceu a rude cruz para ganhar o direito de abrir o livro e rasgar os selos. Eu chorava muito. Nada vai mudar. Mas de repente alguém, um ancião, uma pessoa fala, e nessa minha visão ela fala assim: para de chorar. Para de chorar. Porque agora entrou alguém em cena. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
que venceu. Venceu o quê? Venceu a cruz, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu, e agora porque ele venceu, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, não tem por que chorar. Porque ele vive, temor não há. E ele venceu para abrir o livro. Ele venceu para abrir o livro. Ele foi até a cruz para pagar o preço e alterar a história. Ele foi até a cruz para poder ter esse direito de arrancar os selos e de mudar o que estava definido, o que estava aliançado. A condenação de todos nós, a perdição, a culpa, o desespero. E ele venceu para tomar o livro em suas mãos. Verso 6 diz assim: então vi. Continua dizendo, eu vi, eu quero que você veja isso. Então eu vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Um cordeiro. Quem é esse cordeiro? Quando Jesus vai ser batizado por João Batista, João diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: eu vi Jesus, o cordeiro, como tendo sido morto. Como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Pastor, que coisa, que desenho é esse? É porque no tempo que ele está escrevendo, chifres era símbolo de autoridade. E o 7, eu já disse, completo. 7 é o número que aponta para as coisas completas. Semana tem 7 dias. Semana completa. E ele disse: eu vi 7 chifres. O que ele está dizendo? Eu vi que esse cordeiro que venceu, que foi imolado na cruz, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, querido, se você não se entregou a Ele, não segue. Justifica o seu choro. Justifica o seu desespero. Justifica a sua inquietação. Mas se você se entrega a Jesus, se você se dispõe a seguir Jesus, agora a história, ele entra nela, e ele tem toda a autoridade. Quando ele diz tem 7 chifres, ele está dizendo assim, ele tem todo o poder, poder absoluto, poder completo, 7 chifres, bem como 7 olhos. Olha a visão que João está tendo. E ele diz 7 olhos por quê? Porque ele não só tem autoridade, mas ele tem uma visão completa. 7 olhos quer dizer, ele está vendo você por dentro, por fora, aquilo que não aparece no raio-x, numa ressonância magnética, aquilo que ninguém vê, nem você sabe, mas ele tem uma visão completa de mim, da minha história, do meu futuro, do meu passado, do meu presente, como tem de você, de todos nós. Ele não só tem autoridade, mas ele está vendo o Salvador do céu. Ele está de olho em todos nós. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quantos anos você tem. Ele sabe onde você mora. E se você contar para alguém o seu sofrimento, ele consegue ver, sem você contar, o porquê você está sofrendo. Ele tem uma visão ampla, absoluta, e ele tem autoridade para intervir. 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 Espíritos, não que existam 7 Espíritos Santos,
mas é uma obra completa do Espírito Santo na nossa vida. A obra completa do Espírito Santo que nos faz perceber que tem alguém no céu olhando para nós e com autoridade para intervir na nossa história. Eu vi o Cordeiro. Eu vi o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, nome dos nomes. João estava desesperado, chorando no meio dessa visão, quando de repente ele vê que Jesus entrou em cena, e ele toma o livro nas mãos, e abre, arranca os selos. Verso 7, veio, pois tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E João chorava muito, mas de repente o livro passou para a mão do Filho, que é o nosso intercessor ao lado do Pai. Não há outro nome no céu, não há outro nome na terra, não há força debaixo da terra, não há poder e autoridade, mas Ele sim que pagou o preço na cruz. Ele toma o livro daquele que estava sentado no trono. Verso 8 diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Jesus morreu, mas ressuscitou, tendo cada um deles uma harpa. Uma harpa. A harpa tem a ver com o quê? Com música, com louvor, com cântico. Ele disse: eu vi que os anciãos, pessoas que estavam ali na minha visão, perto do trono, eu vi que eles pegaram uma harpa. Porque quando uma pessoa entende que a sua história é dirigida por Deus, mas tem a interferência de Jesus Cristo, seu Filho, por sua morte na cruz, como nosso advogado que intercede por nós. Queridos, se a história não pudesse ser alterada, por que ter um advogado junto ao Pai intercedendo por nós? Repito, Ele ressuscitou e a Bíblia diz que Ele está do lado do Pai intercedendo por nós. Se Ele está intercedendo por nós, é porque tem jeito. A esperança, a saída, a mudança, a cura. Tem por que ter expectativas de novo dia, de uma nova semana, de um novo mês, de um novo ano, de coisas tremendas, indescritíveis, imensuráveis na história. Ora lá, macanda. Faz sentido cantar. É por isso que eu já disse aqui, vou repetir. Às vezes quem ministra louvor, às vezes quando vamos cantar, e aí a pessoa está lá assim, perdida, e a gente querendo ajudar, querendo que a pessoa entre na vibe da felicidade, da alegria, da adoração, a gente diz: vamos, cante, bate palma, tal. Mas é uma grande imbecilidade nossa. Me permita ser sincero a todos os participantes do Ministério de Louvor, é uma grande imbecilidade nossa, porque não tem como uma pessoa pegar a sua harpa, se ela não souber que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e agora tem a história nas mãos, está no controle dela, intercedendo por nós. Jamais uma pessoa vai cantar, vai vibrar, vai, sabe? Não adianta pedir para levantar a mão, a pessoa vai levantar a mão assim. Levante a mão, bate palma. Há uma diferença. Você diz: não, mas é o meu gênio. Que Eugênio é esse? Esse Eugênio,
Me desculpe se alguém chama Eugênio aqui. Mas esse Eugênio que as pessoas falam, esse é o espírito das trevas. É meu gênio. Eu repito, eu gostava muito de ver aquela série, Jim é um gênio. Acho que é isso mesmo, né? Jim é um gênio. Acho que pessoas viram demais isso e ficam falando, é meu gênio, é meu gênio. Mas se alguém está em Cristo, não tem gênio, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. O gênio foi alterado, o jeito foi alterado, a maneira de proceder foi alterado, e quando vê que a história agora foi aberta, e pode ser alterada, e foi alterada com a morte de Cristo na cruz, ele toma o livro lacrado, o destino definido, e enxerta em todas as linhas, vida, 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 vitória, 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 amor, 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 paz, paz, paz que excede entendimento. Ele pega aquele livro selado, lacrado por dentro e por fora, e ele altera. E aí então os anciãos, sem precisar de um dirigente de louvor, de um ministério de louvor, os anciãos pegam a harpa, cada um deles pega a harpa, porque quando se descobre Jesus, faz sentido cantar louvores a Deus, faz sentido. Cantar não é uma liturgia da igreja, o louvor flui. Faz sentido cantar. Mas ainda mais, olha o que diz o verso 8. Cada um deles pega uma harpa. E pegam o que mais? Vamos ver junto? Taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ele está falando em figuras, usando figuras. Ele diz, eu vi que eles têm uma empolgação no louvor, para cantar. Há uma vibração, o coração está na boca, o cérebro está na boca. Cada um pega a sua harpa, que aponta para o louvor. Mas há uma outra coisa que ele viu, é que as orações se tornaram intensas. Quando ele disse que viu uma oração, um vaso cheio de incenso, taças de ouro, taças no plural, cheias de ouro, taças de ouro cheias de incenso, e já traz uma explicação, o que isso tem a ver. Ele diz, faz sentido cantar, faz sentido orar. Faz sentido orar, porque a sua oração, a minha oração, a nossa oração, ela não é colocada na gaveta de uma cômoda velha. A nossa oração não é somente um momento do culto, mas a Bíblia está dizendo que quando nós oramos, certos de que Jesus do lado do Pai intercede por nós, seja um gemido de uma alma aflita, seja uma oração verbalizada, ela é colocada numa taça de ouro. E quando diz uma taça de ouro, não está falando de uma taça de ouro, está falando do valor que Deus dá à oração. A taça de ouro é para mostrar o quão é importante a minha, a sua oração nessa caminhada da história. Ele diz, quando o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, toma o rolo da história nas mãos, porque ele venceu a cruz e ressuscitou. Ele diz, eu vi que os anciãos pegaram as harpas e começou um forró bodó no céu. Começou
de uma forma alvissareira, os cânticos serem entoados. Ele disse: mas eu vi também que faz sentido não só cantar, porque Deus gosta dos louvores, Ele gosta, Ele sabe o quão importante é para nós, não só para Ele. Deus não está querendo o louvor só para si, só para dizer eu sou Deus, mas o louvor, quando nós cantamos de coração, o louvor cura, o louvor liberta. O louvor, quando você para de gemer e para de chorar e troca toda a lamúria por uma palavra de gratidão e diz: eu te louvarei, Senhor, mesmo arrebentado, mesmo arregaçado, mesmo esmagado, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Deus precisa disso para ser Deus? Deus continua sendo Deus se você não cantou nada. Mas eu quero te dizer, você continua com a vida mesquinha, medíocre, simplória, esfarrapada, se você não tem um coração que louva e adora, e pega a sua harpa e canta, e canta, e canta. Glórias, glórias e glórias àquele que venceu e ao lado do Pai está. Mas aí você ora, faz sentido orar. E cada oração que você faz, você diz: pastor, eu não senti nada. Pastor, tem orado, mas eu não estou sentindo nada. Ei, quem te disse que é para você sentir alguma coisa? Nossa, hoje eu senti até os arrepios. Ai, o sapatinho de fogo. Hoje eu estou sentindo. Mas pastor, tem domingo que eu não sinto nada. Querido, não depende do que você sente. Depende de nós entendermos que Ele ouviu a nossa oração. Deus não rejeita a oração. Oração. Nunca vi um justo a ficar. Basta somente o que Deus irá fazer quando Ele estende a sua mão. É a hora de vencer. É então, tão somente está sofrendo, não importa. Seu louvor Deus Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Trabalha para os que nele confiam, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está fazendo. Quando Ele fica em silêncio, mas Ele está trabalhando. Está em silêncio, você não está escutando, Ele está trabalhando. Espera. Simplesmente louve. Não importa.
seu louvor irá. Aleluia! Eu chorava muito. Eu chorava muito. Eu chorava muito. Porque para mim não tinha jeito a história. O livro estava selado. Mas eis que o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, entra em cena, apanha o livro. E quando ele abre o livro, faz sentido pegar a harpa e cantar. Faz sentido orar, porque cada oração, você não sentiu nada, mas Deus pegou sua oração e colocou em taça de ouro. Isso quer dizer, Ele não rejeita a oração. Continua o texto. Vamos até o final do capítulo, diz assim, mais para frente, versículo 8, 9, e entoavam novo cântico. Volta para o 8. Volta para o 8, por favor. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e tal, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo... Agora a música é outra. É um novo cântico. A música velha do chororô, da reclamação. Agora é um novo cântico nos lábios. Como diz no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele me tirou de um tremedal de lama e colocou um novo cântico nos meus lábios. Um hino de louvor ao nosso Deus. Ele me tirou de um tremedal de lama, de desespero, de dor, de angústia, de decepção, e me colocou sobre uma rocha. E colocou um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Se você recebe a Jesus, se você se entrega, se você segue Jesus, o preço já está pago. Talvez você está retendo a mercadoria. Talvez você tenha sido, como ele está usando metáforas, eu vou usar uma aqui também. Talvez você seja um correio em greve, que não entregou ainda o coração aonde ele deve estar, que é no altar de Deus. O seu coração está destinado para Deus, o meu coração. Então é preciso entregar a Deus. Digno és de tomar ali o livro e abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem. Agora presta atenção nesse pedacinho. Compraste quem? Quais as pessoas? Os que procedem de toda tribo, de toda língua, todo povo e nação. Olha o que ele está dizendo. Depois que viu que o livro foi aberto e que entra esse personagem bendito na história, que não ficou mais na cruz, faz sentido pegar a harpa, faz sentido orar e faz sentido pregar. Porque se percebe no céu, na visão de João, que tem gente de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. No capítulo seguinte, inclusive, diz que são incontáveis as pessoas diante do trono. Não são 144 mil. E me permita dizer, sem ofender, ler um versículo da Bíblia, e disseram que tinha 144 mil vagas no céu. E durante muito tempo a afirmação dos testemunhos de Jeová era essa, que tinha apenas 144 mil vagas. E os que vendessem mais revistas, mais livros nas portas, então iam entrar nessa lista dos candidatos a 144 mil vagas no céu. Não estou ofendendo. Eu estou apenas dizendo, querido, que no céu não tem 144 mil vagas,
Até porque seria estupidez estar pregando aqui hoje, porque essas vagas já foram preenchidas. Só lendo a Bíblia você vai descobrir que mais de 144 mil pessoas entraram na glória do céu, então não tem mais vaga para nós. Seria uma loucura aqui estarmos anunciando Jesus. Eu quero te dizer que ainda tem vaga para todos que nele creem. Há vagas, tem vagas, é possível entrar na presença de Deus. Tem lugar para você, tem lugar para aquele que está distante, tem lugar para aquele que se afastou, tem lugar para aquele que não creu. Aí quando esse grupo descobriu que esse número não colava mais, que o povo começou a estudar, a ler, a ter um pouco mais de revelação, aí eles disseram: não, esses 444 aqui vão ser uma elite, que vão ter um lugar especial, vão morar no bairro de Jesus, o resto vai morar no céu. Agora esses 144, queridos, não há isso na Bíblia. Jesus Cristo disse: na casa do meu Pai. Aonde nós vamos morar? É na casa do Pai. Ele diz: tem muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, João capítulo 14, eu voltarei e levarei, para que onde eu estou, estejais, não 144 mil, mas estejais todos que creem em Jesus Cristo. Todos que creem. No céu não vai ter um bairro para elite e um bairro para uma classe inferior. No céu todos teremos os mesmos privilégios, porque lá reina a justiça, casada com amor e com perdão. E com teu sangue compraste que procede toda língua, povo e nação. Verso 10, já encerrando o capítulo: e para o nosso Deus constituíste reino, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse é mais um versículo que prova que o planeta Terra continuará existindo depois do fim. Ele será refeito, renovado, restaurado. João diz em Apocalipse 21, ele diz: eu vi novo céu e nova terra. Isso quer dizer que a terra e o céu se juntarão. Não sei como, não me pergunte se vai ter uma ponte, se vai, não vamos sair voando. Eu só sei que a terra não deixará de existir. E ele disse: reinarão sobre a terra. Todos, verso 11. Vi, continua dizendo, eu quero que você veja. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões. Qual o número, irmãos? Espera aí. Eu falei outro capítulo, mas é nesse capítulo mesmo. Qual é o número de pessoas que ele viu no céu? Repita, por favor. Qual o número de pessoas que ele viu no céu? Me permita a sinceridade. É falta de leitura bíblica, queridos. Acreditar que só tem 144 mil vagas é falta de leitura bíblica. Porque está escrito aqui que ele viu quantos? Milhões de milhões, milhares de milhares. Milhões! Pastor, mas como é que uma pessoa pode acreditar e seguir? Gente, o desespero é tamanho, a falta de comprometimento com a palavra e com Jesus Cristo é tamanho, que muitos se dispõem a seguir qualquer besteira que falar, sem examinar as Escrituras. Ei, eu não estou lendo aqui a Constituição da missão. Eu não estou lendo o que a missão escreveu. Eu estou lendo o que está no capítulo 5 de Apocalipse, na Bíblia Sagrada. Eu não estou falando aqui o que eu sinto, o que eu imagino. Eu estou dizendo o que João viu. E ele viu milhões de milhões e milhares de milhares. Então pega a harpa, ora e prega, porque tem vagas para gente de todo mundo. Essa semana eu estive em Curitiba, e todos sabem que nós temos um projeto, participamos de muitos projetos, missionários, e um deles é com refugiados. E Douglas e a Raquel, minha filha, estão acompanhando a chegada em torno de 1.000 afegãos, famílias do Afeganistão.
junto com a Mais, lá na cidade de Colombo, perto de Curitiba. E eu fui até lá essa semana. Eu entrei na casa de uma família afegã. Eu não trouxe a foto para colocar aqui. Um casal, 7 filhos, que saíram do regime opressor, da perseguição, da injustiça do Talibã lá no Afegão, e foram resgatados, estão morando na base da Mais. Até todas as famílias que vêm ficam lá até serem adotados por uma igreja, por um projeto, por uma empresa. E essa família, eu não tinha como eu ir em todas, até porque em cada casa você tem que tomar um chá com eles, e você tem que tomar um suco, você tem que comer um bolo com eles. E eu não tinha como ir em todas, porque senão eu ia sair maior do que eu já estou, e eu ia ser um outro hoje aqui. Mas eu parei nessa casa para conversar com essa família. O filho, os 2 filhos mais jovenzinhos falam inglês. O pai fala um pouquinho de inglês. E a esposa só fala o persa, a língua lá no Afeganistão. As filhas falam um pouquinho, adolescentezinhas, um pouquinho de inglês também. Aí veio o chá. Um chá de açafrão, mas um copão daqueles, copão quente assim de açafrão. E uma broa, um bolo, um negócio. Mas uma simpatia, uma alegria. Sabe? Gente que perdeu tudo, largou tudo para trás. Mas não foi só a salvação geográfica, política, mas sobretudo porque eles têm Jesus. E que alegria estar com eles. Você diz: pastor, vocês estão trazendo só famílias cristãs? Não. Há todo um filtro para não trazer terrorista. Mas não precisa ser cristão. Mas essa família, faz sentido fazer isso? Faz sentido investir em missões? Faz sentido. Faz sentido colocar um banheirinho melhor numa igrejinha simples, como o pastor Rogério falou, como fazer um projeto maior que é trazer famílias do Afeganistão massacradas pelo regime do Talibã. Me perdoe se a sua postura política é de defender o Talibã. Não precisa levantar a mão e nem sair daqui com raiva não, porque tem pessoas que gostam realmente desses sistemas assim, né? E diz: não, mas é Talibã, não sei o quê, não é nada disso que vocês estão falando. Nós sabemos o que é, porque nós trabalhamos com as pessoas de lá, nós temos missionários nessas terras, então nós sabemos como se procede lá. Pastor Mário mesmo, que é um dos nossos pastores aqui, que poucos conhecem, já esteve preso mais de uma vez por infiltrar e pregar o evangelho nesses lugares e assessorar os cristãos que existem em toda a terra, em todo o país, toda a língua, toda a nação. Faz sentido pregar quando se descobre que a história de alguém pode ser alterada, porque Jesus Cristo, com sua morte na cruz, tem o direito de tomar o livro da mão do Pai, não tomar no sentido de uma rebeldia, mas por direito. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, ele toma o livro, abre a história, interfere na história. Então os anciãos tomam a harpa, cantam. Os anciãos João vê uma taça de ouro com as orações, e ele vê que faz sentido a igreja pregar cidade, estado, país e mundo, porque tem gente de toda tribo, toda nação, todo povo, e milhões de milhões, e esses milhões de milhões estarão lá, por sua causa, por nossa causa, porque nós pregamos para milhões de milhões. Amanhã de manhã cedo, segunda-feira, feriado, não, amanhã não, desculpa, apagou, deletou, vai trabalhar sim, mas tem um grupo que amanhã está de folga cedo,
E esse grupo vai para os hospitais distribuir café da manhã para quem está lá desde madrugada, para conseguir uma ficha. Ou outros que estão até trabalhando em 2, 3 turnos e não têm o que comer, porque tem hospitais que não dão alimento aos seus funcionários. E amanhã cedo sai um grupo para os hospitais, e depois à tarde tem outro movimento, e à noite outro movimento, e na terça, e na quarta, e na quinta. Faz sentido ser igreja na rua, porque esses milhões estarão lá por nossa causa, por causa das igrejas de Cristo espalhadas pela terra. Verso 12: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Agora eu vou terminar aqui. Faz sentido cantar, faz sentido orar, faz sentido pregar, faz sentido doar. Doar tudo. Olha a lista que ele faz. Digno é o Cordeiro de receber. Quem recebe, recebe de alguém que está doando. Receber o quê? O poder. O poder não é nosso. Eu não estou aqui por minha causa. Nem você vai trabalhar amanhã porque você é bom, inteligente. O poder que nós temos é dele. Então nós temos que reconhecer que, se somos o que somos, temos que devolver o poder para ele. Quem opera em nós é o poder de Deus. O poder, a riqueza. Opa! Digno é o Cordeiro de receber. Ele é dono de tudo, do ouro e da prata. Ele receber de volta. Como? Através de tudo que fazemos. Até com os 90% que ficamos, eles são consagrados a Deus. Na roupa que compramos, no pão que comemos, na casa, no carro. Digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza, a sabedoria. O seu conhecimento deve ser canalizado para o reino de Deus. Para que você usa o que você sabe? Só para ganhar dinheiro? A sabedoria deve ser canalizada para a glória de Deus. Pode ganhar dinheiro sim, não tem nenhum problema ganhar dinheiro. Mas a sabedoria, a força. Está fazendo academia para quê? Para ficar bonito? Olha, queridos, um determinado tipo de roupa, a roupa mascara, então a pessoa fica até melhorzinha. Mas tem gente que faz academia um tempo, e eu vou te falar, continua feio, viu? Pode emagrecer, pode ficar musculoso, mas ficar bonito não fica, não. A pessoa faz academia para ficar bonita. Esse é um dos últimos motivos que talvez aconteça fazendo academia. Mas toda a força, toda a saúde, toda a energia que é em nós, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele os nossos talentos, a Ele a nossa dedicação, a Ele a nossa inteligência. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Versículo 13 diz assim: então ouvi que toda criatura que é no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Quando a igreja descobre que Cristo ressuscitou, ela influencia até debaixo da terra. Há uma autoridade na igreja tão grande, no cristão tão grande, que até debaixo da terra, eu disse aqui no início, até os demônios têm que dizer: este é o Filho do Deus vivo. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Verso 14: e os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém, amém. E lemos o capítulo todo, 5 de Apocalipse. Amém? Não sei se você já leu um capítulo todo da Bíblia, mas hoje você leu um capítulo todo da Bíblia. Antigamente existia um negócio chamado caixa de promessa. A pessoa, uma vez por dia, uma vez por semana, pegava um negócio assim, tipo um sorteio,
uma caixinha cheia de versículos. Aí ela pegava um, leia, aquilo era alimento para a semana toda. Agora hoje, nós tivemos o privilégio de ler um capítulo inteiro. Hoje nós lemos a caixa de promessa inteira. Resumindo, para terminar, deixa a banda até subir aqui, para você saber que eu vou terminar mesmo, senão você vai pensar que eu vou dar um nó, né? A banda sobe aqui, vamos ficar de pé. Resumindo, Apocalipse capítulo 5. Pode ficar de pé, dá uma relaxada aí. O que João quer que eu veja? Que a história estava lacrada, fechada, definida. Um rolo selado com 7 selos. E eu não vi médico, engenheiro, ONU, OTAN, Rotary Club, maçonaria, igreja nenhuma também, estou incluindo igreja, viu? Não vi ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, capaz de alterar a história. Mas de repente, disse João, eu chorava muito porque eu vou carregar essa culpa até o fim. Eu vou ter certeza que vou morrer e depois estou perdido para sempre, para morar com o diabo e seus anjos. Eu chorava muito, porque não havia esperança de mudança do quadro. Mas de repente, alguém disse, o que eu quero que você preste atenção, guarde, decore, Apocalipse 5, pare de chorar, pare de chorar, eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus entrou na história. E quando Jesus entra na história, Ele altera, Ele muda o destino, Ele muda o rumo. Por isso que tem gente aqui, não precisa levantar a mão não, que vai trabalhar amanhã, levantar 5 horas da manhã, está aqui até agora. E às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, poxa, pastor, quase passou das 9, hein? Mas eu ouço pessoas dizendo, pastor, se o senhor falasse até meia-noite a gente ficava. Que doido. Que doido, você não tem trabalho amanhã? Tem. Mas eu amo estar na casa de Deus, eu amo a palavra de Deus. Tem gente aqui que para chegar em casa vai andar mais de 1 hora. Vai, mesmo de carro, mais de 1 hora para chegar em casa. Que loucura! Por que essa loucura? Porque eu vi sentido em servir a Cristo. Eu descobri o caminho, a verdade e a vida. Pai querido, no nome de Jesus, por favor, na ação e unção do Teu Espírito, sopra no meu ouvido e no ouvido dos meus irmãos, repetidas vezes. Você sabe que nós temos problemas, então sopra repetidas vezes. Pare de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Porque o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, pagou o preço, nos comprou para Deus.
já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo. É Cristo que vive em mim. E assim, queridos, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a graça, o amor, a comunhão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe de volta para casa, com a cabeça erguida, pisa firme no chão. Há esperança para mim e para a sua história. Há esperança para todos nós. Amém? Na hora que